5 objetos metálicos estão voando em formação perfeita ao redor do 3I Atlas agora mesmo, do tamanho de ônibus escolar. Formação em pentágono, a 31 mil milhas do núcleo, cada um posicionado com precisão matemática, mantendo a geometria enquanto o cometa viaja a 130 mil milhas por hora. E a probabilidade disso ser natural? 1 em 847 bilhões. Porque os objetos naturais não mantêm pentágonos perfeitos. Os asteroides não coordenam trajetórias em tempo real. Os detritos espaciais não se ajustam para puxões gravitacionais de Júpiter e Saturno instantaneamente. Mas esses objetos? 3 dias de monitoramento contínuo, múltiplas equipes de observação, telescópios diferentes. O mesmo resultado, a formação perfeita, a precisão matemática. O posicionamento deliberado? O James Webb os capturou em 15 de agosto. O astrônomo líder da NASA conduzindo observações de rotina do 3I Atlas, aquele cometa interestelar misterioso já desafiando todas as regras que conhecemos sobre rochas espaciais. 5 objetos distintos apareceram no quadro. A primeira suposição? Erro de instrumento. Os testes de calibração foram executados. Equipes diferentes verificaram os dados. As imagens foram aguçadas ao longo de 72 horas. E a conclusão se tornou inevitável. 5 escoltas metálicos, operando como uma unidade coordenada, ao redor do visitante interestelar. Os analistas do Pentágono revisaram os dados classificados. A avaliação foi imediata. Um ex-oficial de defesa declarou: "Se eu observasse esse padrão de formação ao redor de qualquer aeronave terrestre ou navio naval, eu classificaria como vigilância hostil, com supervisão protetora. O planejamento operacional de nível militar, não aleatório, defensivo, seguindo os protocolos que nossos militares usam para a proteção de ativos de alto valor. A terminologia de missão de escolta, o detalhe de proteção, o perímetro de segurança, as palavras usadas por especialistas em defesa em todo o mundo. Pense nisso. Antes de revelarmos o que a análise espectroscópica descobriu sobre a composição desses objetos, porque os materiais provam a origem artificial além de qualquer dúvida, o que o astrofísico de Harvard, Avi Loeb, diz que a aproximação de dezembro significa para o futuro da humanidade, e por que o Pentágono considera isso a operação militar mais sofisticada já testemunhada, certifique-se de clicar no botão de inscrição e ativar as notificações. Porque o que as escoltas ao redor do 3I Atlas estão transmitindo muda tudo o que pensávamos saber sobre o nosso lugar no universo. Os sinais matemáticos que estão enviando provam que a inteligência por trás deles entende a física melhor do que nós. Séculos além das nossas capacidades. Milênios além da nossa compreensão. Deixe um comentário. Explicação natural ainda é possível ou estamos testemunhando vigilância sistemática por uma civilização que viajou anos-luz para nos alcançar? Vamos começar com o problema de física que tem astrofísicos perdendo o sono. O 3I Atlas está se movendo a 130 mil milhas por hora. Isso é rápido o suficiente para circular a Terra 5 vezes por minuto. Imagine essa velocidade. Nova York até Los Angeles em 12 segundos. Ainda assim, as escoltas mantêm a formação com perfeição matemática, ajustando as trajetórias, compensando a interferência gravitacional de Júpiter, de Saturno, até de Netuno distante, a coordenação em tempo real através de 186 mil milhas de espaço, sem atrasos, sem erros. A sincronização perfeita. Este é o problema de N-corpos. Na mecânica orbital, calcular a interação entre 3 ou mais corpos em movimento é incrivelmente complexo. Cada objeto puxa todos os outros objetos. A gravidade de Júpiter afeta o 3I Atlas. O 3I Atlas afeta as escoltas. As escoltas afetam umas às outras. O vento solar empurra tudo. Os micrometeoritos criam arrasto. Manter a formação em pentágono perfeita, enquanto viaja a velocidades hipersônicas ao redor de um cometa em movimento através de todas essas forças, requer poder computacional beirando o infinito. Os nossos supercomputadores mais avançados precisam de vários minutos para calcular os ajustes de trajetória que esses objetos fazem instantaneamente.
Os computadores quânticos, ainda em desenvolvimento, podem reduzir isso para segundos. Mas as escoltas ao redor do 3I Atlas? Ajustando em milissegundos. O processamento em tempo real de variáveis que mal podemos modelar. Se os satélites mais avançados da Terra são bicicletas, esses objetos são carros de Fórmula 1 no piloto automático, correndo pelo espaço, nunca perdendo um único cálculo, nunca desviando da formação. Mas o choque real veio da análise espectroscópica. Quando James Webb treinou os instrumentos nas escoltas, esperando composição rochosa ou ferro metálico como meteoritos, os dados que voltaram quebraram todas as leis da astrofísica que conhecemos. As escoltas são compostas de liga de titânio-vanádio, a proporção perfeita de 60-40, 60% de titânio, 40% de vanádio, preciso dentro de 0,01% em todos os 5 objetos. Esta combinação específica nunca foi encontrada ocorrendo naturalmente em qualquer lugar do universo, não em meteoritos catalogados ao longo de 2 séculos, não em asteroides estudados por todas as missões espaciais, não em espectroscopia estelar de milhares de estrelas, não em núcleos de supernovas mortas. Em lugar nenhum. Esta liga não existe na natureza. O cientista de materiais do MIT explicou o problema que torna isso impossível naturalmente. Na natureza, o titânio e o vanádio se formam sob condições completamente diferentes. O titânio cristaliza a 3.340 graus Fahrenheit sob condições específicas de pressão encontradas em certos tipos de atmosferas estelares. O vanádio requer 3.470 graus Fahrenheit e uma composição atmosférica completamente diferente, com abundâncias elementais diferentes, taxas de resfriamento diferentes, parâmetros de cristalização diferentes. Fazer com que se unam na proporção precisa de 60-40? Requer pressão atmosférica controlada mantida dentro de uma faixa estreita. Os gradientes de temperatura exatos gerenciados ao longo do processo de resfriamento. Os processos de refinamento de nível industrial, levando meses para completar mesmo em nossas melhores instalações. As câmaras de vácuo, a agitação eletromagnética, o gerenciamento térmico preciso, a fabricação controlada por computador. E mesmo assim lutamos para alcançar essa consistência. É como encontrar um smartphone em uma cratera de meteoro. Como descobrir um laptop em um asteroide. Como extrair um reator nuclear de detritos espaciais. Os materiais tão precisamente manufaturados não se formam naturalmente. Ponto final. Cada objeto tem uma superfície espelhada refletindo 97,3% de toda a luz que o atinge, medido através de múltiplos comprimentos de onda. Ultravioleta, visível, infravermelho. Todos mostram o mesmo coeficiente de reflexão. Para comparação, os melhores espelhos que nossos laboratórios produzem atingem 95% de reflexão em um bom dia, em ambientes de sala limpa, controlados, com revestimentos especializados, aplicados em câmaras de vácuo, mantidos sob condições perfeitas. Por que a refletividade importa? Isso é conhecido como autoálbedo. Um objeto com esse nível de reflexão é essencialmente imune a danos térmicos de estrelas. Quando o 3I Atlas passou perto do Sol, as escoltas mantiveram a integridade perfeita da superfície, sem ablação, sem deformação térmica, sem degradação. Sugere engenharia térmica onde o próprio casco é um isolante perfeito. A superfície polida a 1 grau, superando a engenharia humana por décadas, talvez séculos. Enquanto viaja através do vácuo cheio de detritos do espaço, através de campos de micrometeoritos, através de nuvens de poeira cósmica, através de radiação de partículas. Mas aqui está o que realmente enviou ondas de choque através da comunidade de ciência de materiais em todo o mundo. A superfície não mostra absolutamente nenhum sinal de desgaste, nenhum impacto de micrometeoro visível mesmo com a maior ampliação, nenhum dano de raios cósmicos detectável na análise espectroscópica, nenhum padrão de erosão de poeira interestelar, nenhum picotamento de partículas de alta velocidade, após potencialmente milhões de anos viajando pelo espaço interestelar.
Após cruzar anos-luz de vazio? Após experimentar níveis de radiação que vaporizariam nossas espaçonaves? Esses objetos parecem manufaturados ontem, frescos da fábrica, em condição perfeita. A Estação Espacial Internacional mostra danos de micrometeoritos após meses em órbita terrestre baixa. Os nossos satélites se degradam em anos. Os telescópios espaciais requerem manutenção periódica, mas as escoltas ao redor do 3I Atlas? A preservação perfeita. Ou são novos em folha, lançados recentemente para esta missão específica, ou estão protegidos por tecnologia que não podemos compreender. Os materiais autorreparáveis, os campos de força, algo além da nossa física. A assinatura eletromagnética torna isso ainda mais perturbador. A cada 11,2 segundos, cada objeto emite um padrão de pulso contendo constantes matemáticas. Não são sinais aleatórios. Não é ruído. Não são emissões eletromagnéticas naturais. A informação matemática estruturada, π calculado para 847 casas decimais. Mais precisão do que nossos supercomputadores usam. A proporção áurea, as sequências de números primos até 2311, as sequências de Fibonacci, e o que parece ser soluções para teoremas matemáticos que a humanidade ainda não descobriu. As provas que não podemos verificar, as equações que não podemos resolver. Pense sobre isso cuidadosamente. Esses sinais viajam na velocidade da luz, 300 milhões de metros por segundo. Para todos os 5 objetos pulsarem em sincronização perfeita, através de 186 mil milhas de espaço, requer sistemas de comunicação, fazendo nossa internet quântica parecer sinais de fumaça, como código Morse, como tambores na selva. O atraso de luz entre os objetos é de 0,6 segundos. Ainda assim, eles pulsam simultaneamente. Sugere entrelaçamento quântico para comunicação instantânea. A tecnologia que Albert Einstein chamou de ação fantasmagórica à distância. A tecnologia que estamos apenas começando a teorizar. A tecnologia requerendo coerência quântica, mantida através de distâncias que destroem nossos experimentos de laboratório. Eles dominaram isso, transformaram em arma, implantaram como sistema de comunicação de rotina. Os pesquisadores observaram as escoltas se reposicionando ativamente para proteger o 3I Atlas de impactos de micrometeoritos. Não é deriva passiva, é manobra ativa, calculando as trajetórias, prevendo os impactos, movendo para interceptar, como agentes do serviço secreto levando balas pelo presidente, defletindo partículas carregadas do vento solar, usando campos eletromagnéticos focados fortes o suficiente para medir da Terra. Quando os detritos espaciais se aproximam da formação, as escoltas se movem para interceptar com tempos de reação, medidos em milissegundos, como guarda-costas protegendo um VIP, como jatos de combate escoltando o Air Force One, a precisão militar, os protocolos militares. A disciplina militar. A análise de radar avançada revela que cada escolta gera um campo eletromagnético forte o suficiente para defletir objetos de até 1.640 pés de diâmetro. Isso é equivalente a parar um pequeno asteroide frio, 500 metros. Uma rocha do tamanho de um prédio, redirecionada sem contato físico. A força eletromagnética pura. Os requisitos de energia para essa geração de campo drenariam os sistemas de energia inteiros da Estação Espacial Internacional em menos de 3 minutos. A ISS gera 100 kW. Esses campos requerem megawatts, talvez gigawatts, continuamente, por meses. Sugere domínio da energia de ponto zero ou fusão fria, ou aniquilação matéria-antimatéria. Algo que sonhamos, mas não podemos alcançar. Algo fazendo nossos reatores nucleares parecerem fogueiras. As redes de vigilância espacial militar detectaram algo mais que tem analistas de defesa em todo o mundo, emitindo relatórios classificados. As escoltas estão escaneando tudo. Os radiotelescópios em 6 continentes captaram feixes de energia direcionada, varrendo a superfície da Terra sistematicamente. Os padrões de grade, a cobertura metódica, as redes de satélites alvejadas.
As instalações de espaço profundo mapeadas. As instalações de defesa identificadas. Não são emissões aleatórias. Não são fenômenos naturais. As operações sistemáticas de coleta de inteligência. O reconhecimento militar. A avaliação de ameaça. A avaliação de capacidade. O ex-diretor de Vigilância Espacial da Força Aérea descreveu o que estão vendo em briefings classificados. Os padrões de varredura correspondem aos protocolos de reconhecimento soviéticos dos anos 60, mas com precisão e escopo, fazendo nossos melhores satélites espiões parecerem brinquedos da Idade da Pedra. Eles estão mapeando nossas capacidades defensivas, os nossos níveis de tecnologia, os nossos padrões de resposta, a nossa infraestrutura de comunicações, as nossas redes de energia, as nossas instalações militares. Esta é coleta de inteligência militar em escala que nunca testemunhamos, com sofisticação que não podemos igualar. As implicações são impressionantes. Alguém ou algo considera o 3I Atlas valioso o suficiente para atribuir uma escolta de 5 naves através do nosso sistema solar, através de anos-luz de espaço interestelar, através de décadas ou séculos de tempo de viagem, mantendo a formação, protegendo a carga, garantindo a passagem segura. Esta não é exploração, não é missão científica, é uma operação militar protegida com segurança de nível de escolta, a proteção de ativos de alto valor, a importância estratégica além do nosso entendimento. Esta não é a primeira vez. Quando o Oumuamua visitou o nosso sistema solar em 2017, exibiu padrões de aceleração impossíveis, deixando cientistas em todo o mundo perplexos. Avi Loeb, o astrofísico de Harvard, liderou a carga sugerindo que era artificial. Enfrentou o ridículo, a crítica profissional, a reação do estabelecimento científico. Mas os dados apoiaram a conclusão. O Oumuamua acelerou conforme se afastava do Sol sem desgaseificação visível ou cauda de cometa. Desafiou a equação de foguete. Violou a conservação de momento, a menos que propulsão artificial estivesse envolvida. O objeto era em forma de charuto, aproximadamente 1.312 pés de comprimento, 130 pés de largura. A razão de aspecto 10:1, como uma agulha, como um míssil, tombando de ponta a ponta em uma taxa de rotação específica. A superfície refletia a luz de formas, sugerindo composição de metal. Não rocha, não gelo, metal. A trajetória tão incomum que o Laboratório de Propulsão a Jato da NASA criou protocolos de rastreamento totalmente novos. Reescreveu o software, desenvolveu novos modelos matemáticos. Agora, com técnicas de análise avançadas indisponíveis em 2017, os pesquisadores voltaram através de dados de radar arquivados, reprocessando com melhores algoritmos, maior sensibilidade, reconhecimento de padrão mais sofisticado. O que eles encontraram é perturbador. As assinaturas fracas sugerindo que o Oumuamua tinha objetos de escolta similares, muito pequenos ou distantes para detectar com a tecnologia de 2017, abaixo do limiar de detecção, mascarados pelo ruído, mas presentes nos dados. 3 arrais de radiotelescópios separados confirmaram sinais eletromagnéticos fracos, mas consistentes do caminho de trajetória do Oumuamua durante a passagem de 2017. Os sinais correspondendo aos padrões matemáticos, agora transmitidos pelas escoltas do 3I Atlas. As mesmas frequências, os mesmos intervalos de pulso, o mesmo conteúdo matemático. Uma em 847 bilhões de probabilidade de coincidência, a impossibilidade estatística. A conclusão é inevitável. O Oumuamua também não estava sozinho. Tinha suas próprias escoltas, o seu próprio detalhe de proteção, os seus próprios parâmetros de missão. E nós perdemos eles. Não tínhamos tecnologia para detectar, não sabíamos o que procurar, mas eles estavam lá, observando, gravando, avaliando. 2 visitantes interestelares em 8 anos, ambos com propriedades impossíveis, ambos potencialmente escoltados por objetos artificiais, ambos mostrando evidência de inteligência, de propósito,
de coordenação. A probabilidade matemática disso ser coincidência? 1 em 847 bilhões. Essas são probabilidades fazendo oficiais de loteria suspeitos. Probabilidades requerendo explicação. Probabilidades exigindo reconhecimento de inteligência artificial por trás das visitas. Mas aqui está o que realmente preocupa os astrônomos examinando padrões de longo prazo. Se as civilizações avançadas estão enviando missões regulares de reconhecimento ao nosso sistema solar, por que agora? O que mudou sobre a Terra no último século que garantiu vigilância sistemática? O que desencadeou o interesse de civilizações que viajaram anos-luz para nos observar? As transmissões de rádio começaram nos anos 20. Os sinais de televisão, nos anos 40, os sistemas de radar nos anos 50. As detonações nucleares anunciaram as nossas capacidades tecnológicas ao universo. A assinatura eletromagnética da civilização industrial se espalhando na velocidade da luz pela galáxia. As primeiras transmissões alcançaram as estrelas mais próximas décadas atrás. Talvez tenha desencadeado uma resposta. Talvez tenha atraído atenção. Talvez tenha pintado um alvo nas nossas costas. Isso se relaciona com a teoria da floresta escura do universo, proposta pelo autor de ficção científica chinês Liu Cixin, mas levada a sério por muitos astrofísicos. Sugere que as civilizações se escondem umas das outras para sobreviver, ficam quietas, evitam detecção, porque o universo é potencialmente hostil, porque o primeiro contato com uma civilização superior frequentemente significa subordinação ou extinção, porque a história galáctica é escrita por sobreviventes que ficaram escondidos até estarem prontos. Talvez as nossas ondas de rádio vazando para o espaço desde o século XX finalmente pintaram um alvo nas nossas costas, anunciaram a nossa presença, revelaram a nossa localização, demonstraram as nossas capacidades e limitações. E agora, estamos sendo avaliados, catalogados, julgados de acordo com critérios que não entendemos. Talvez o mais inquietante de tudo, as escoltas ao redor do 3i Atlas estão tentando falar conosco, e fazendo isso de formas provando que entendem não apenas matemática, mas psicologia humana e padrões de comunicação. Eles sabem como pensamos, como nos comunicamos, o que vai chamar nossa atenção, o que vai provar inteligência, o que vai demonstrar capacidades. Quando os radiotelescópios na instalação atualizada de Arecibo transmitiram sequências de números primos em direção à formação, algo extraordinário aconteceu. As equipes científicas em todo o mundo coordenaram a transmissão, enviaram uma saudação universal, os conceitos matemáticos, os números primos, as provas geométricas, esperando uma resposta, não esperando uma. Dentro de exatamente 47 minutos, a resposta veio. 47 minutos é o tempo que leva para as ondas de rádio viajarem até o 3i Atlas e voltarem na velocidade da luz. O tempo de comunicação de ida e volta. O timing perfeito. Não é coincidência. Os sinais das escoltas mudaram. Os algoritmos de reconhecimento de padrão detectaram a modificação na estrutura do pulso, a nova informação incorporada, as respostas matemáticas. Os objetos não estavam apenas reconhecendo as transmissões da Terra. Eles estavam completando os teoremas matemáticos que enviamos incompletos, resolvendo as equações que transmitimos como sequências parciais, respondendo com provas matemáticas cada vez mais complexas, demonstrando entendimentos séculos além do nosso. O criptógrafo do MIT, trabalhando no projeto, descreveu o avanço em relatório classificado depois vazado. Nós enviamos a eles os primeiros 10 dígitos de π. Eles responderam com os próximos 1000 dígitos calculados, com precisão que nem podemos verificar com nossos computadores. Leva nossos supercomputadores horas para calcular π com essa precisão. Eles responderam em minutos. Nós transmitimos uma prova geométrica básica. Eles enviaram de volta soluções para problemas matemáticos que nossos melhores matemáticos ainda não resolveram. Os problemas do milênio do Instituto de Matemática Clay, a hipótese de Riemann, P versus NP, as soluções que não podemos verificar, mas parecem corretas. A inteligência por trás disso não é apenas superior,
ela está ativamente nos ensinando, demonstrando capacidades, mostrando o que poderíamos nos tornar. Mas as respostas matemáticas não são exercícios acadêmicos aleatórios. Não estão se exibindo, não estão flexionando músculos intelectuais. São especificamente projetadas para demonstrar capacidades em física, engenharia e poder computacional séculos além do nosso entendimento. Cada transmissão contém aplicações práticas, as tecnologias que poderíamos construir, se entendêssemos os princípios, se tivéssemos os materiais, se possuíssemos o conhecimento. Algumas respostas incluem diagramas moleculares para materiais com propriedades que mal podemos imaginar, as substâncias armazenando energia em densidades 400 vezes maiores que nossas melhores baterias de lítio, os supercondutores de temperatura ambiente, os materiais conduzindo eletricidade com resistência zero em temperaturas normais, algo que perseguimos por um século. As ligas permanecendo estáveis em temperaturas se aproximando do zero absoluto enquanto conduzem eletricidade perfeitamente. Os materiais estruturais teoricamente suportando prédios com milhares de milhas de altura, os elevadores espaciais, os anéis orbitais, as megaestruturas, os sistemas de armazenamento de energia, para os quais eles transmitiram projetos, poderiam alimentar cidades inteiras por décadas, usando contêineres não maiores que contêineres de transporte. Os projetos mostrando as baterias quânticas, a extração de energia de ponto zero, a colheita de flutuação de vácuo, as tecnologias fazendo nossas redes elétricas parecerem primitivas. Os conceitos de propulsão que compartilharam fazem nossos motores de foguete mais avançados parecerem ferramentas de pedra. As unidades teóricas acelerando espaçonaves para frações significativas da velocidade da luz. 0,1 c, 0,2 c. As velocidades relativísticas. A viagem interestelar se tornando prática. Mas talvez o mais inquietante sejam os diagramas biológicos incluídos nas transmissões. As estruturas moleculares complexas, parecendo ser modelos de modificação genética. O CRISPR levado ao extremo. Os mecanismos de reparo celular, teoricamente estendendo a vida humana indefinidamente. A restauração de telômeros. A correção de erros de DNA. A reversão do envelhecimento. O que parecem ser protocolos de terraformação para converter ambientes planetários hostis em condições semelhantes à Terra. O processamento atmosférico, a regulação de temperatura, a semeadura de ecossistema. É como se estivessem dizendo claramente: sabemos que vocês estão assistindo, sabemos que vocês estão ouvindo. Aqui está uma fração do que podemos fazer. Aqui está o que alcançamos. Aqui está o que vocês poderiam se tornar se avançarem, se sobreviverem, se forem aceitos. Agora considerem se querem permanecer no nível atual, isolados e primitivos, ou se juntar a algo muito maior, algo galáctico, algo antigo, algo incompreensivelmente avançado. Se saber que 5 objetos artificiais em formação perfeita estão escoltando o 3I Atlas em direção à Terra, enquanto transmitem provas matemáticas e projetos tecnológicos que a humanidade ainda não descobriu, que o astrofísico de Harvard Avi Loeb diz que estamos sendo avaliados por uma inteligência séculos além do nosso entendimento e que cada grande governo está silenciosamente se preparando para cenários que eram ficção científica meses atrás, mudou a sua perspectiva sobre o que está se aproximando em dezembro. Inscreva-se neste canal e ative as notificações, porque os próximos 4 meses podem determinar se a civilização humana se junta à comunidade galáctica ou permanece isolada, inconsciente de que o universo tem observado e esperado que provemos que estamos prontos para o que vem a seguir. Deixe um comentário com a sua teoria, convite para se juntar a algo maior ou avaliação final antes do julgamento. E compartilhe este vídeo com qualquer pessoa que precisa entender que a questão não é mais se estamos sozinhos. A evidência respondeu isso. A questão agora é se estamos prontos para o contato, se somos dignos de sobrevivência, se passamos no teste que não sabíamos que estávamos fazendo.